Morando aqui agora. Boa tarde, pessoal. Hoje é 29 de dezembro, 14h03. Vamos dar início agora à apresentação do trabalho de conclusão de curso, do curso de computação, Ciência da Computação, da Universidade Federal da Bahia, com o estudante David Oliveira Lima, né? Vai fazer agora uma apresentação de 20 a 30 minutos e depois a gente vai começar a arguição, né? Aí a arguição por ordem, né? Seria o mais distante. Eu nem sei quem é o mais distante, se é Grinaldo ou Rui, mas eu vou considerar que é Grinaldo, porque tá se representando. Se bem que é Rui, né? Porque o Rui é do IFBA de Ceabra, é mais longe do que o IFBA de. É o IFBA de. Então a gente vai começar com o Rui, fazer as avaliações e questionamentos, tá? Então, Davi, boa sorte aí e passo a palavra a você. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Evaluating Learning Representation, Separability and Representativeness of Foundation Models Embeddings in Nephropathology. É um trabalho orientado pelo professor Luciano Rebouças de Oliveira, com o intuito de avaliar a viabilidade da utilização de modelos de fundação para a geração de representações latentes, embeddings, de imagens histopatológicas, especificamente da nefropatologia. Para isso, a gente avaliou a qualidade dos embeddings de Foundation Models com 2 experimentos, nas tarefas de classificação e recuperação semântica, para avaliar a separabilidade e o poder representativo deles. Por que a gente está fazendo isso na nefropatologia? Primeiramente, na nefropatologia, nós temos uma estrutura no rim chamada glomérulo, que eles são indicadores chaves para os patologistas tomarem uma decisão relacionada ao diagnóstico de doenças que podem afetar o órgão inteiro do rim. Além disso, na nefropatologia, nós temos imagens muito grandes e complexas, que, para diferenciá-las, temos que olhar diferenças sutis morfológicas presentes na imagem. Esses problemas juntos tornam o processo diagnóstico muito desafiador e requer a expertise de alguém para chegar a uma conclusão. E apesar disso, na verdade, por causa disso, patologistas, na verdade, às vezes não conseguem chegar a um consenso relacionado ao diagnóstico de algumas lesões. Esses problemas são particularmente amplificados no contexto de aprendizagem de máquina, pois, como a gente não consegue, às vezes, ter consenso em relação a algumas amostras, é particularmente difícil de anotar os dados de datasets, e que são necessários para alguns modelos de deep learning treinar. Além disso, a própria a aquisição de dados nessa área é complicada por problemas relacionados à ética e leis de proteção de dados. Mas uma pergunta natural relacionada à aplicação de machine learning nesses domínios é por que a gente não utiliza as próprias imagens, as imagens escaneadas das clínicas diretamente. Isso é devido a um fenômeno chamado maldição de dimensionalidade, ou curse of dimensionality, que a gente vai se referir a COD nessa apresentação, que ele diz que, basicamente, quando nós temos dados com altas dimensões, eles ficam muito difíceis de ser distinguidos, porque as distâncias entre pontos acabam colapsando, e métricas de similaridade e de distância não funcionam muito bem. O gráfico na direita mostra justamente esse fenômeno, em que o eixo Y é a distância média entre pontos no espaço, o eixo X, no caso, aí a gente tem a label, difícil de ver o que é X aí, mas o eixo das dimensões ali está crescendo, e à medida que ele cresce, as distâncias ficam mais ou menos a mesma, não importando a quantidade ali de N, que é a quantidade de pontos no espaço. Para remediar esses problemas, a gente utiliza algumas técnicas de redução de dimensionalidade. Algumas técnicas clássicas hoje em dia são utilizadas apenas para visualização, como PCA, TCNE e o MAP, e a estado da arte nessa área seria a área de Representative Learning, que é tentar aprender a chegar
a representações ricas sobre alguma entrada. Especificamente, a gente está falando sobre embeddings, que é a técnica que, na verdade, é o nome que a gente chama desse tipo de representação. Nesse exemplo aqui do slide, eu tenho dois cachorros e a gente quer chegar a alguma representação que seja rica o suficiente para que a gente consiga distinguir esses dois cachorros. Para isso, a gente aplica um extrator de features. A gente, na verdade, pega essas imagens, pega o conteúdo cru delas, que são os canais RGB, aplica um extrator de features e chega em uma representação. Nesse caso, a gente está utilizando características dos cachorros, como tamanho do nariz, tamanho do dente, tamanho do olho, formato do rosto e a altura do pelo. E assim a gente consegue diferenciar eles. Para avaliar a qualidade desses embeds, a gente está interessado em duas características específicas que ditam a qualidade deles, especificamente separabilidade e representatividade. A separabilidade se refere ao poder do extrator de features, ou seja, aquilo que cria os embeddings, de mapear amostras que são da mesma classe a posições similares e amostras que são de classes diferentes em posições diferentes, assim, naturalmente, criando clusters, como a gente viu aí na figura à esquerda. No caso da representatividade, a gente tem, na verdade, o poder, a capacidade daquele extrator de features de representar todas as características da entrada original, porém em dimensões inferiores. Eu coloquei como exemplo um autoencoder nesse caso, porque a proposta dele é justamente essa. Ele comprime uma imagem ou entrada, e ele tenta reconstruir essa imagem, essa entrada, a partir de uma dimensão menor, ou seja, a dimensão menor deve ser bem representativa para que ele possa ser capaz de fazer isso. E para avaliar essas duas qualidades, nós utilizamos duas tarefas especificamente, a classificação e o Semantic Image Retrieval, que eu posso também, aqui, durante essa apresentação, se referir às CBIR, com Content Based Image Retrieval. Eles são classificados, eles são avaliados utilizando duas métricas importantes, o F1 Score e o MEP-EDK. O F1 Score, no caso da classificação, ele é uma média da precisão do recall, que a precisão ele avalia, dentre os classificados, quais estão corretos, e o recall, dentre os que são realmente da classe positiva, quais foram classificados corretamente. E o MEP-EDK, ele avalia, na recuperação de imagem, a gente, dado uma imagem, a gente tenta pegar quais são as imagens mais semanticamente similares àquela imagem de entrada. E o MEP-EDK avalia isso, vendo das imagens que a gente puxou como similar, quais são realmente parecidas com essa imagem de query, que a gente chama que é a imagem de entrada, e em que posição ela ocupa em relação à similaridade. Os modelos escolhidos para nossos experimentos foram 5 Foundation Models, o Uni 2, o Ficon V2 e o Vishal. São todos modelos estado-da-arte e focados no domínio da histopatologia. Também são todos baseados no VIT, treinados com Dino V2, exceto, como se pode ver ali, o Ficon, que ele é treinado utilizando o framework do iBot. E as baselines, ou seja, os modelos não fundacionais que a gente vai testar, vai comparar os nossos modelos, é um Convolutional Autoencoder, um InfinityNet B0, um Mesh Autoencoder e um Dino V2, em que ali, nessa tabela, embaixo, a gente tem a relação entre qual é a base deles, um CNN ou um VIT. Para o nosso dataset, a gente está utilizando um dataset composto de 7.566 imagens de glomérulos, onde a gente tem, cada amostra ela pertence a uma de 6 classes patológicas, uma delas é um glomérulo saudável ou normal, e as outras que são as classes patológicas é hipercelularidade, membranosa e CDC, crescente, esclerose. E se, nesse caso, são mudanças degenerativas em células epiteliais. No caso, para a gente capturar o realismo e a variabilidade que imagens clínicas oferecem, tem intrinsecamente presentes dentro dela, nós também temos no nosso dataset diferentes protocolos de coloração. A gente tem o HE, o PAS, o ASAN, o PAMS e o PICO.
Na imagem direita, a gente tem mostra um pouco dessas amostras relacionando classes e esses protocolos de coloração. E também podemos ver pela imagem que existem alguns pares de classe e coloração que não estão presentes no dataset. Isso se deve pelo fato de que, às vezes, não é útil para o patologista aplicar uma coloração para avaliar uma lesão específica. Outro ponto importante desse dataset, que ele é um dataset privado, isso é uma escolha metodológica, pois como a gente está utilizando Foundation Models nas nossas avaliações, a gente tem que garantir que nenhum dos dados que a gente vai utilizar na avaliação estão presentes no dataset de pré-treino deles, que são grandes e utilizam normalmente muitos datasets públicos, e às vezes os autores não falam quais são esses datasets públicos que eles utilizam para o treinamento. Agora, partindo para a metodologia do primeiro experimento, nós temos o nosso dataset, que inicialmente era um problema de classificação multiclasse, que a gente dividiu em 6 problemas de classificação binária menores, em que uma classe seria a classe principal e as outras classes seriam a outra classe. A gente só vai classificar entre uma e outra. E isso introduziu muita em desbalanceamento entre as classes. A gente já corrigiu isso aplicando um data augmentation, e aí no final dessa primeira etapa a gente terminou com 6 datasets one versus all balanceados, que no passo 2 foram utilizados para serem extraídas as features. As amostras de cada dataset foram extraídas com 4 foundation models, o UNI, o UNI2, o FICO, o V2, e produzindo 24 datasets de embeddings no final desse passo. É importante mencionar que nesse passo também os pesos dos modelos fundacionais foram congelados e não houve treinamento nessa etapa. Na terceira etapa, nós pegamos esses datasets de embeddings e treinamos dois classificadores, um MLP e um SVM, classificadores simples e rasos para realizar a classificação. Ao mesmo tempo, na etapa 3 também, nós pegamos os datasets produzidos na primeira etapa, que era o One versus All, e ainda como imagens e não embeddings, e treinamos uma ImageNet B0. Na verdade, fizemos o fine-tuning dela. Ela era pré-treinada no ImageNet. No final, todos os datasets, todos os modelos foram treinados utilizando um K-fold cross-validation, em que o K variou de 2 a 5. Isso foi para garantir, na verdade, a robustez dos resultados em relação à seleção de folds. Para o segundo experimento, eu criei esse diagrama para mostrar mais ou menos a relação de modelos utilizados que foram avaliados no nosso experimento. Todos, da esquerda para a direita, todos foram baseados ou na EfficientNet ou no Vision Transformer. E aí a gente tem 2 branches do Vision Transformer, que é o Mass Encoder e o Dino V2. Todos os modelos foram pré-treinados no ImageNet, em que há alguns indicados pelas setas vermelhas aí no diagrama, eles foram treinados, na verdade fizeram fine-tuning no nosso dataset. E você pode ver que a EfficientNet a gente teve muitas variações de processos de fine-tuning que a gente realizou no nosso dataset específico. Principalmente com métodos de contrastive learning, como triplet loss e swap. O Dino V2, ele também passou, a gente teve algumas branches que passaram para outros datasets histopatológicos, que é o caso do UNI, o FICO e o VICHAL. Além disso, a gente utilizou os 3 modelos aí, simplesmente treinados no ImageNet 1K, para avaliar a qualidade de extração deles puramente com o pré-treino do ImageNet. Por fim, a gente pegou todos esses modelos, realizou a extração dos embeddings de cada um deles sobre o nosso dataset, tanto o subset de treino quanto de teste. Nesse momento também os modelos tiveram seus pesos treinados para não haver treinamento. E com esses 2 subsets, nós treinamos 3 top layers, arquitetura de top layer. Um MLP, um ACAN e uma FAN. Essas 3 top layers foram treinadas no dataset de treino e avaliadas no dataset de teste. Agora, seguindo para os resultados do primeiro experimento, referente à classificação, para avaliar a separabilidade, nós temos essa tabela enorme que compila todos os resultados encontrados nesse experimento, em que da esquerda para a direita a gente tem a quantidade de folds utilizados naquele experimento, nessa linha específica, para o K-fold cross-validation, o dataset One versus All utilizado naquela linha,
Em cima, a gente tem a combinação de top layer, SVM ou MLP, com backbone, que são essa segunda linha de baixo. E embaixo, nós temos a média de F1 score obtida em cada um desses treinamentos, para cada modelo e combinação de backbone e top layer. Ademais, a gente tem na última linha a diferença média entre os resultados obtidos por aquela coluna, aquela combinação de top layer e backbone, com a baseline. Aqui, nós conseguimos observar que o modelo Uni e Uni 2 se destacaram em relação à baseline, conseguiram 3,4 pontos percentuais e 3,04 pontos percentuais acima da baseline. Porém, em contraste, a gente consegue ver que os outros Foundation Models, os da família Falcon, obtiveram resultados bem piores quando comparados não só aos outros Foundation Models, quanto à baseline, obtendo menos de 60%, 160 pontos percentuais em relação à baseline. Agora, comparando os melhores modelos obtidos, nós construímos esses 3 gráficos para fazer essa análise, em que o eixo X, a gente tem a variação de número de folds, entre 2, 3, 4 e 5, e no eixo Y, a gente tem a F1 score obtido naquela instância, o F1 score médio. As linhas, as diferentes colorações de linhas, se referem ao dataset treinado, e aqui a gente consegue ver que os Foundation Models obtiveram uma estabilidade maior em suas inferências, em contraste com a baseline, que obteve uma variância muito maior. E isso é um comportamento, na verdade, esperado, porque enquanto o EfficientNet está treinando no nosso K-Fold Cross-Validation, o nosso Foundation Models não estão, então a variabilidade que a diferente introdução de diferentes folds e seleção de folds introduz no treinamento não é aplicado aos Foundation Models. Outra coisa que a gente consegue perceber, e isso vai ser uma tendência nos outros gráficos que eu vou mostrar, é que a esclerose é um dataset muito difícil, e que em relação comparado aos outros, pois isso é uma característica da própria lesão, que ela destrói, na verdade, algumas estruturas que são chave para os modelos conseguir realizarem a classificação. Agora, olhando os backbones que foram performaram pior do que os outros, nós temos o Falcon SVM, que na verdade o SVM com o Falcon foi melhor do que o Falcon com MLP, e o Falcon V2 com MLP foi melhor do que o Falcon V2 e a SVM. Nesse caso, a gente consegue ver uma estabilidade ainda maior em relação aos resultados obtidos pela família Falcon, e, porém, a gente também observa que eles obtiveram resultados bem inferiores quando comparado à baseline. E isso foi estável em relação à quantidade de folds. A gente também avaliou nesse primeiro experimento o custo computacional da utilização desses 5 modelos, em que o uso médio, a gente comparou o uso médio da GPU, de memória da GPU, e o tempo que levou a predição de cada um desses modelos. Em relação à memória, a gente obteve esses resultados, na verdade, bastante esperados, em que a EfficientNet B0, que era o modelo mais simples, obteve um menor uso de memória, e os modelos mais complexos obtiveram um consumo maior de memória, médio. Mas agora, um resultado que impressionou a gente foi relacionado ao tempo de predição, que a EfficientNet, que é o modelo mais simples em relação aos outros, obteve um tempo de predição maior do que os Foundation Models. Isso se deve pelo fato que a gente utilizou, provavelmente pelo fato que a gente utilizou bibliotecas diferentes para avaliação, na verdade, para a EfficientNet, e os Foundation Models vieram de uma outra biblioteca. Os Foundation Models vieram da Hugging Face e a EfficientNet B0 veio do Torch Vision. Agora, para o segundo experimento, nós temos 3 gráficos aqui, que, na verdade, primeiro eu vou falar brevemente sobre os resultados por top layer, e depois eu vou focar no backbone, que é o que estamos interessados. Primeiro, né, sobre a MLP, temos que um comportamento mais ou menos esperado, porém tem algumas coisas que a gente notou, por exemplo, essa barra marrom aqui, que é o Falcon, que foi o modelo que a gente observou também teve um desempenho ruim no experimento passado, ele no top 1, no MAPET 1, ou seja, quando eu estou só recuperando uma imagem para avaliar, ele teve o pior desempenho dentre todos, inclusive superando
pior do que o Convolutional Autoencoder, que é o nosso modelo mais simples desse experimento. Porém, no top 5 e no top 10, a gente conseguiu uma performance top 2, comparável ao UNI, que foi o melhor Foundation Model do primeiro experimento, e mais tarde eu vou comentar da performance dele aqui. Esse comportamento também, porém não só do Falcon, foi evidenciado na CAM, em que a gente observou isso no Convolutional Autoencoder, em que ele foi do pior modelo no top 1, né, no MPET-1, para o top 2 no MPET-10. Na FAM, a gente, na verdade, encontrou um comportamento mais estável em relação aos outros modelos, em que a sua performance não variou tanto assim em relação à quantidade de imagens extraídas da similaridade, apenas apresentando aquele comportamento de crescimento esperado de quando a gente aumenta o K no MPEG-K. Agora, focando no backbone, nós temos que o UNI, essa tabela foi calculada baseada naqueles gráficos em que a gente pegou os resultados obtidos sobre cada top layer e calculou uma média para cada backbone. O UNI, evidenciado por essa tabela, obteve o maior MAP médio. Logo em seguida, a gente tem a EfficientNet B0 com fine tuning, que é de se esperar, porque, na verdade, a EfficientNet B0 se especializou no nosso dataset com fine tuning. E uma coisa que nos surpreendeu bastante é que o Dino V2, na verdade, conseguiu o terceiro lugar. Isso surpreendeu bastante porque o Dino V2 não é nem um modelo histopatológico, nem foi treinado no nosso dataset específico. Ele simplesmente foi treinado no ImageNet. E conseguiu resultados melhores do que modelos com fine tuning, como o Suave e as EfficientNets, quanto modelos fundacionais, como o Falcon e o Vishal, que, inclusive, comparado aos modelos, o UNI e outros modelos supervisionados, obtiveram resultados bem inferiores. Agora, sobre as limitações desse projeto, temos que não em todos os modelos foram avaliados sobre todas as tarefas. A gente teve, por exemplo, o Vishal, que não estava, um modelo de fundação que não estava presente no primeiro experimento, mas estava presente no segundo experimento. E a gente teve uma série de variações da EfficientNet e do Mesh Autoencoder e o Dino, que não estavam presentes também no primeiro experimento. Assim, a gente também teve o Uni2 e o Falcon V2, que também não estavam presentes no segundo experimento. Isso se deve por um rápido desenvolvimento da área, em que os modelos rapidamente ficaram obsoletos em relação de um experimento ao outro. A gente também teve que o colapso do Falcon e do Vishal, evidenciado pelos experimentos, eles devem ser um pouco mais investigados, pois, na verdade, a gente não tem um controle sobre quais foram os dados que foram utilizados para treinar esses modelos. Então, dificulta saber por que eles colapsaram nos nossos experimentos, enquanto o UNI, por exemplo, obteve uma performance muito boa. Por fim, o uso de um dataset privado, apesar de ser uma escolha metodológica, a gente perde a capacidade de que a comunidade maior científica verifique esses resultados que obtemos. Para trabalhos futuros, temos 3 sugestões. Primeiro, estender essa avaliação não só para o nosso dataset específico de glomérulos, como outros datasets histopatológicos, para verificar se o comportamento observado do UNI e do UNI2 e do Falcon V2 e do Vishal vai continuar, vai seguir essa tendência que a gente observou nesses 2 experimentos. E explorar o uso de Parameter Efficient Fine Tuning, como LoRa, sobre os Foundation Models, para tentar observar qual vai ser o comportamento desses Foundation Models, se dado um pouquinho de contexto relacionado à sua tarefa específica, no dataset específico. Por fim, como já mencionado anteriormente, analisar todos os modelos em todas as tarefas, tanto quanto classificação, como o Content Page Image Retrieval. Concluímos, então, que os Foundation Models foram efetivos, provaram ser efetivos em mitigar a maldição da dimensionalidade, porque a gente consegue pegar uma imagem médica, que é uma imagem muito complexa, e reduzir as dimensões dela para que elas sejam utilizáveis
ah, num contexto de classificação e image retrieval médico, e inclusive até sem necessidade de fine-tuning no nosso dataset específico, apenas utilizando os pesos congelados deles. A gente também evidenciou que não basta ser um foundation model ou até um foundation model especializado em histopatologia para ter resultados bons. A gente observou isso no comportamento do Ficon e do Vichal e do Ficon V2, que apesar de serem grandes, treinados em uma quantidade massiva de dados, especializados em histopatologias, eles obtiveram resultados bem inferiores aos outros modelos. E, por fim, modelos de fundação foram capazes de produzir embeddings separáveis e semanticamente ricos, porém, a sua aplicação em sistemas reais ainda merece um pouco de cuidado, de cautela, pois não é porque é um foundation model, como a gente evidenciou, que ele vai funcionar bem. Então, você precisa estudar o comportamento dos seus embeddings antes de aplicá-los. E é isso. Obrigado, Davi. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Rui, para ele fazer as considerações e questionamentos agora. Obrigado, professor. Novamente saudar a banca, o professor Luciano, o professor Grinaldo, o próprio Davi, também Márcio, que está nos acompanhando, e umas pessoas. Quero inicialmente agradecer pelo convite, para mim é uma oportunidade relevante, assim, né, de estar aprendendo com o trabalho e conhecer também mais o que vocês andam fazendo, assim, né, vai abrindo as caixinhas aí para poder compreender melhor, assim, as discussões de vocês também, tá bom? E parabenizar, assim, né, toda a equipe envolvida, Davi principalmente, pelo trabalho realizado, assim. O texto muito bem escrito, Davi. Acho que você dialoga muito bem conosco, né, com quem está lendo. Vai costurando o texto também, apresentando uma visão geral, muitas vezes no início de uma sessão, mas já dialogando um pouco com o que vem mais à frente, né, fazendo um link com o que já foi dito. Então, o tempo todo o texto está bastante costurado, assim, né? Mas tem alguns pontos que são decorrentes mesmo da junção de trabalhos diferentes, né? Que podem ser ajustados nesse sentido, mas o texto ele é muito consistente tecnicamente, assim, né? Conceitualmente também, ele é muito bem apresentado. Os próprios resultados também você traz de forma bem clara, nítida, né? Fazendo cruzamento assim dos dados, fazendo interseções, apresentando os dados com diferentes visões também, né? Diferentes perspectivas, assim. E a discussão ela fica muito rica em torno disso também, né? Dos diversos olhares que você traz para os dados que são apresentados. Da mesma forma, o fechamento, né? Quando você amarra ali os dois resultados, os experimentos, né? Resgatando a hipótese, fazendo uma discussão em torno disso, assim. Eu acho que deu para entender bem, assim, o feeling do trabalho que vocês andam desenvolvendo, assim, né? Não só relevante assim para a academia, mas muito relevante também para a área médica, né? E aí eu trouxe alguns pontos aqui como sugestão, né? Eu estou ingressando aqui na área, no sentido do que pode ser melhorado esse trabalho que já foi validado, né? Em outras esferas aí também, quando vocês propuseram essas discussões, né? Então, assim que eu trago nesse sentido mesmo de tentar trazer um pouco mais de esclarecimento para mim, né? Inicialmente, mas que eu de uma forma possa contribuir assim sobre outros olhares que não foram ainda levantados assim. Eu percebi um pouquinho assim nessa junção dos textos a, a padronização, né, diferente entre talvez um veículo de comunicação e outro, né? Mas não é nada que não seja ajustado também na revisão, assim, né? Então, às vezes apresenta uma figura, depois discute, às vezes discute, na sequência apresenta a figura, mas acho que vem a ver nesse sentido dos diferentes veículos, talvez, aí de publicação que vocês utilizaram. Mas, assim, em relação aos materiais, os métodos,
eu senti, né, como eu trabalhei um pouquinho aí com dataset, e a gente tem discutido também no âmbito, né, da questão da privacidade, confidencialidade, eu senti um pouco também trazer uma abordagem relacionada à utilização desses dados privados. Aí talvez vocês pudessem abordar como é que isso se deu, dados foram cedidos aí pela FGV, né, mas tem algum aspecto ético, de repente vocês precisaram se debruçar, né, ou como é que isso foi colocado para vocês, assim, acho que poderia também investir um pouquinho nesse sentido. E aí eu queria saber também de vocês, né, talvez seja um questionamento inicial, como é que vocês trataram a divergência entre diferentes especialistas, se é que ocorreu mesmo, né, vocês trazem ali no texto que a área médica ela possui realmente essa divergência, né, na definição dos rótulos, né, dos glomérulos, né, das doenças, e aí como é que vocês, de repente, fizeram o trato, né? Foram 4 especialistas de diferentes endereços, inclusive, né? Como que vocês, se houve divergência, como é que vocês trouxeram isso também? Aí é um questionamento meu, assim, também, talvez um pouco mais no âmbito da curiosidade, porque vocês cronologicamente realizaram o segundo experimento e, na sequência, o primeiro experimento, né, que tem relação com a separabilidade. E aí eu queria saber de você se, realizando o segundo experimento primeiro, a gente viu que houve a questão dos modelos, né, a gente está com tecnologias emergentes, né, o tempo todo em atualização, mas, assim, para além da questão dos modelos, que você já trouxe também posteriormente, se você acha que houve alguma expertise que de repente você adquiriu depois com o primeiro experimento, com a separabilidade, né, que poderia ter sido aproveitada e implantada no segundo procedimento, que na verdade acabou cronologicamente sendo o primeiro, né? E vice-versa, assim, né? Você acha que tendo realizado o segundo experimento primeiro, isso prejudicou de alguma forma algo que você poderia ter aprendido, ou algo que você poderia ter, né, aproveitado no primeiro experimento, ou até mesmo se você realizasse a separação primeiro, né, a classificação, você teria também, de alguma forma, não adquirido um conhecimento que você obteve realizando primeiro a representação semântica, né? Então, como é que um experimento pode ter influenciado no outro e como é que a ausência, né, de uma ordem talvez mais precisa, né, do primeiro experimento para o segundo pode ter também contribuído, né, ou deixado de contribuir no âmbito geral, assim, da pesquisa. E aí, nesse sentido também, eu queria saber se você acha mais importante, de repente, para o problema mesmo, né, de, de escalabilidade, né, da dimensão mesmo dos dados, tratar a separabilidade ou representabilidade, né? Você considera que algum desses problemas aí são mais relevantes, né, no sentido, assim, para a solução do problema que a gente tem na área médica? Mas, nesse sentido, assim, acho que alguns pontos você trouxe também na apresentação. Eu trazia como sugestão aqui que o segundo experimento tivesse realmente essa imagem que você trouxe agora na apresentação, né, do pipeline, para poder ficar mais clara a metodologia que foi implantada no segundo experimento. E acho que cabe realmente você fazer um adendo no texto também. O ideal é que realmente essas modificações você, de alguma forma, apresente para a gente com alguma errata, né, outro documento à parte, assim, ou que você busque realmente ser um pouco mais fiel ao texto, né? E tem um outro ponto também que eu percebi que você já fez um ajuste, que é em relação é, a, os resultados da FAM, é isso que estavam similares ali à MLP, e aí eu acho que agora eu consegui compreender, apesar do texto também estar bem claro, né, você apresenta os resultados de forma bem nítida, né, nas discussões, mas no momento inicial ali a ausência da imagem da FAM me confundiu um pouco, assim, né, na análise dos resultados, tá bom?
Mas eu agradeço pela oportunidade, assim, um trabalho bem maduro, viu? Acho que vocês estão evoluindo, inclusive, assim, já no aprofundamento desse trabalho. É um trabalho, inclusive, que eu considero, assim, num nível acima da graduação, né? Eu acho que todas as considerações que a gente traz são irrelevantes, assim, nesse sentido, né? Eu considero um trabalho de pós-graduação muito bem elaborado, assim, né? Metodologicamente também, conceitualmente consistente, né? E com resultados relevantes. Ô, Rui, eu entendi que você fez uma lista de perguntas e agora o Davi responde, não é isso? Essa lista de questionamentos aí, né? Não sei se ele anotou tudo, que foi uma lista grande aí. Aí Nesse talvez caso. você deva, talvez, refazer uma a uma, e ele respondendo, se ele não anotou tudo. Eu posso Eu trazer aos gostaria pouquinhos, que tá bom? fosse listando aí, porque na verdade eu não estava preparado para Tranquilo. É mais anotar, curiosidade minha também, tá bom? mas respondendo algumas que eu consigo lembrar aqui, primeiramente relacionada à figura, realmente foi uma coisa assim da fã que eu verifiquei depois que, na verdade, lá no LaTeX estavam duas figuras iguais, e aí já foi feita essa correção, e foi por isso que eu trouxe aqui na apresentação. Também, em relação à divergência da apresentação com o texto, na verdade, eu acho que você se refere mais àquela diagrama que eu não coloquei no TCC, né? Pois é. Na verdade, aquele diagrama surgiu quando eu estava fazendo os slides, em que eu estou mostrando aqui o protocolo de avaliação do experimento 1, eu acho que seria uma coisa mais dinâmica eu fazer aqui na apresentação uma figura que as pessoas consigam compreender mais fácil. Mas, de fato, eu acho que faltou isso na escrita, e é uma mudança que eu vou colocar lá, para descrever e ficar mais fácil do entendimento realmente do leitor, né? Para o processo que foi feito. Em relação à curadoria do dataset, das divergências de opiniões dos patologistas, na verdade, eu não tive muita participação em relação à curadoria do dataset, e, na verdade, recebi esse dataset pronto, e apesar de eu saber alguns detalhes sobre eles, eu não, particularmente, não sei sobre como é que foi resolvido essa divergência de opiniões dos patologistas. Uh, Calma, tô lembrando aqui o que mais de pergunta. Você você tem aí a lista? Acho que ele perguntou Tem sobre a questão do comitê de ética, né? Isso. Sobre a avaliação de dados privados, anonimização, etc. Eu posso estar errado, mas aí o professor pode me corrigir, mas até onde eu sei sobre o dataset, ele passou por um processo rigoroso de avaliação ética, em que, principalmente com a LGPD agora, a gente, na verdade, o pessoal da Fiocruz teve que fazer todo um procedimento para conseguir essas imagens, e a gente está utilizando, incluindo um processo de anonimização, pois não temos nenhuma informação aqui da nossa ponta sobre a quem pertencem essas imagens, nós só temos, na verdade, a informação de label delas, isso aqui é uma membranosa, uma lesão membranosa, isso aqui é uma lesão esclerótica, e é isso. É, tem mais alguma coisa? Eu não... um aspecto, na realidade, relacionado aos dois experimentos. Assim, se você acha que um experimento, de alguma Sim. forma, a ordem cronológica impactou positivamente ou negativamente, tipo, algo que você poderia ter aproveitado tendo realizado o primeiro experimento efetivamente como o primeiro e não o segundo, e vice-versa. Na verdade, eu acho que durante o período entre o segundo experimento e o primeiro experimento, eu aprendi muito mais sobre os embeddings. Eu acho que, principalmente sobre métodos de avaliação de qualidade, eu acho que, na verdade, poderia, no segundo experimento e no primeiro, a gente poderia ter introduzido alguns outros modelos. Porém, eu acho que
com os guias que eu tive durante o processo do segundo experimento e do primeiro experimento, eu acho que acabou não faltou nada em relação ao teórico, que eu pude trazer do segundo experimento para o primeiro, mas do primeiro para o segundo, talvez algumas técnicas de visualização para avaliação mais profunda sobre a qualidade dos embeds, como TCNE e o MAP. Tá ótimo, agradeço, viu, pelos esclarecimentos. Obrigado, Rui. Concluiu, Rui, sua arguição? Concluí, professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelas contribuições aí. Eu passo a palavra a Grinaldo. Bom, agradecer primeiro, né, pelo convite, né, agradecer a Luciano e a Davi pelo convite aí nessa banca, tá? Dizer que eu li, né, de cabo a rabo, né, seu TCC. Assim, eu concordo com o Rui, ele está acima, assim, até da expectativa, né, do que a gente espera para um TCC, porque, de certa maneira, mostra aí uma maturidade conceitual em cima do assunto, né, e que, de certa forma, demonstra, né, que você realmente bebeu dessa fonte durante muito tempo, né. Para um bacharelado de ciência da computação, eu até diria que é o que a gente até espera, né, que o aluno realmente faça, né, esse tipo de estudo. Mas, de certa maneira, Davi, o que me chamou bastante atenção, né, não foi nem os experimentos em si, mas a quantidade, né, de dados que você teve que avaliar, né? Se a gente for pegar, inclusive acho até que você foi muito modesto aqui na escrita, né, em alguns momentos, porque se a gente for ver a quantidade de combinações, né, de modelos e dados, saídas, né, que você obteve, né, a gente vai ver que houve aqui uma quantidade bastante interessante, né, de experimentos e resultados que você colheu ao longo do tempo, né? Então, de certa maneira, isso mostra que o trabalho, né, além de ter sido bem conduzido, né, ele foi muito profundo naquilo que ele propôs, né? Bom, com relação à leitura, né, a única parte em português, né, digamos assim, que você colocou, né, Luciano foi bonzinho aí com o Márcio, mas com você, né, acho que foi até uma escolha sua escrever tudo em inglês, né. A única parte em português que tem aqui, que é o resumo, né, eu só corrigiria inicialmente essa primeira frase que você colocou, que eu achei que ficou ao inverso, né? Geralmente a pessoa escreve em português e faz uma tradução em inglês que o gringo lê e diz assim, pô, aqui tá meio estranho. Aqui foi o inverso, né? Tá todo escrito em inglês, mas quando trouxe aqui para o português, eu achei que não ficou bacana essa frase inicial aqui, que você já coloca, que a patologia computacional enfrenta desafios intrínsecos de alta dimensionalidade. Acho que, na verdade, a palavra correta seria: a patologia computacional enfrenta desafios intrínsecos devido à alta dimensionalidade das imagens, né, histopatológicas, escassez de dados rotulados, limitando a aplicação de modelos de aprendizagem profundo, estado da arte. Acho que esse estado da arte aqui, final, ficou um negócio meio estranho. Eu colocaria, né, limitando a aplicação de modelos de aprendizagem profunda de última geração, alguma coisa assim, que acho que fica, em português, fica um pouco mais compreensível, né? Então, me chamou a atenção porque foi a primeira frase que eu li, né? E eu achei que ficou uma tradução de inglês para português que pode ser melhorado, tá? Bom, tirando isso, né, a gente já inicia aqui a leitura, né, do seu trabalho. Me chamou a atenção, assim, eu confesso a você que eu li o texto com a lista de abreviações do lado, para lembrar o que era cada sigla. Tá? Tinha a hora que eu li, eu falei assim, pô, que diabo é DL, que eu não lembro mais, né? Que diabo CV, por exemplo, eu falei, CV, o que é mesmo CV, cara, que eu já esqueci. Então, assim, eu acho que é interessante você relembrar algumas vezes o que é cada sigla, até para a gente dar um refresco. Mas eu li com a lista do lado para ficar, né, lembrando o que era cada sigla dessa, tá?
E algumas delas, né, por exemplo, na introdução, por exemplo, o Deep Learning, né, que a abreviação é DL, você explicou, né, o que é DL, que é Deep Learning, lá no abstract, né, mas na introdução vale a pena colocar de novo, né, acho que até, não sei se você fez a disciplina de Luciano aí, de artigos, escrita de artigo científico, né, mas aí você já ia tomar uma canetada dele aí por causa disso, tá? Então, assim, você citou no abstract, mas na introdução você tem que colocar de novo, né? Lembrando que o leitor ele pode estar lendo, né, de maneira diversa, né, o seu TCC, tá? Então, só esses pontos, mas não é nenhum demérito, não, tá? É só um ponto de atenção, porque o conteúdo ele está muito rico, tá? Adorei essa parte da contextualização da maldição da dimensionalidade, eu achei muito bacana, assim, e você está, de certa maneira, já justificando o porquê você está usando os modelos, né, com Foundation Models e com outros tipos, né, de reconhecimento de visual, né, modelos de reconhecimento visual, né, justamente buscando aí uma redução de dimensionalidade, né, da figura, né, do dado da figura para um esquema de aprendizado, né, representacional que você colocou aqui, um RL, né, eu achei muito bacana, tá? Com relação a... Aí eu vou fazer uma série de perguntas, né, aí você pode responder agora, tá? Que eu acho que, né, para não ter esse trabalho de anotar e tudo mais, então... com relação aqui à definição, né, de embeddings, né, que você escreveu, tá? Aí vai uma pergunta, tá? Que é o seguinte, né? Você diz aqui uma parte do texto que os embeddings ele preservam, né, a estrutura semântica, né? Aí, queria só que você me explicasse o que significa exatamente isso, né, preservar a estrutura semântica, e se o fato de preservar uma distância euclidiana já é suficiente para preservar essa estrutura semântica, tá? Bom, na verdade, os embeddings não necessariamente preservam a estrutura semântica, mas é uma característica desejável a se ter dos embeddings. E preservar características semânticas, na verdade, a gente quer preservar relações entre os pontos de os dados. Geralmente, se você tem um espaço adequado, normalmente é suficiente você ter se você preservar a distância euclidiana, já serve, porque, na verdade, você está criando um espaço que a semântica está imbuída nas direções que você vai tomar dentro do espaço latente. Então, não é, na verdade, que a gente está preservando a distância euclidiana, mas a gente está construindo um novo espaço em que a distância significa alguma coisa. E a semântica é justamente isso. Acho que eu tentei botar mais ou menos o que significava isso da semântica em relação quando eu fiz um paralelo com o NLP, em que a gente tem o Mikolov, ele criou um espaço semântico de palavras em que cada direção, ele conseguiu achar uma direção que significava, por exemplo, o gênero da palavra. Então, no espaço latente, ele conseguiu codificar gênero em uma direção. Isso que é semântica, preservar a semântica. A gente tem a semântica da palavra, que é o gênero, e a gente codificou isso em um número, em uma dimensão. Ok. E, assim, existe uma grande diferença, né, quando você usa um espaço de features, né, de características, digamos, dos algoritmos tradicionais, né, de visão computacional, né, e a questão dos embeddings extraídos, né, dos Foundation Models. A riqueza é justamente essa aí que você colocou, tá? Essa primeira parte aqui, eu acho que ficou muito bem fundamentado, assim como parte inicial do seu TCC, acho que dá uma contextualização interessante do problema que vai ser tratado lá na frente, tá? Aí você vem aqui na página 9 com a motivação e escopo, né, tá beleza. E quando chega aqui nos objetivos principais, né, você coloca aqui um objetivo específico, é entender as diferentes técnicas, né, que foram criadas para a redução de dimensionalidades, né, PCA, UMAP, PCIe, né, PCIe.
focando na sua utilidade, né, para a questão qualitativa e visualização de espaço latente de alta dimensão, tá? Você colocou como objetivo específico, mas você não chegou a abordar explicitamente nos experimentos, não é isso? Eu acho que você até fez uma consideração aí quando respondeu a uma pergunta de Rui, né? Eu entendi que você fez esse entendimento ainda, né, aqui no seu referencial teórico, né, no capítulo 2, né, onde você mostra o rocambole, né, traduzindo assim para, né, a espiral lá, o rocambole, né, plotado de diferentes formas. Essas plotagens que estão aqui, você fez? Você mesmo que fez? Foi eu que fiz. Ah, tá. Ok. Então, na verdade, você fez inicialmente aí, quer queira ou quer não, você cumpriu, né, com um dos objetivos, né? E essa era a minha dúvida, se era para saber se foi você mesmo quem fez, né, essas plotagens, até para entender, e realmente está muito bem explicado aqui, né, da diferença entre eles, né, e é isso que eu fiquei em dúvida, né, se realmente foi você que fez essa análise ou você já tinha pego em algum lugar, tá? Mas está ótimo, assim, tá muito bom. E aí só senti falta, né, nos experimentos de ter feito algum tipo de, né, de aplicação aqui de alguma técnica dessa, né, pelo menos do UMAP, né, para ver realmente essa separação, né, que ele se propõe a fazer, tá? Bom, dando prosseguimento aqui, né, você vem ainda com as arquiteturas de extração de características, machine learning, tá? Você está muito bem escrito, tá? Um material muito interessante, até de consulta, até para ser utilizado futuramente, talvez em algum artigo, coisa desse tipo. E aí nós chegamos finalmente, né, aqui é o capítulo 3, né, aqui eu não tenho nada assim, a dizer, né, só essa minha dúvida mesmo, se foi você que fez, né, aqueles gráficos, né. Aqui a gente chega no materiais e métodos, né. Já conheço em parte isso aqui, né, de certa maneira, estou familiarizado aqui com o dataset que você, né, utilizou, tá? E aí o experimento 1, tranquilo, né? Então, não tenho que falar muito do experimento 1. Agora, o experimento 2, tá? Assim, acho que o experimento 1 foi uma espécie de filho seu, né? Eu vi que você tratou bem ele, tem figurinha, né? Tem tudo, tá maravilhoso, tabelinha, tá um negócio fofo. Agora o 2, velho. O 2, essa figura não tá, né? A figura que você mostrou aí na apresentação, né? Realmente eu senti falta, que foi uma das coisas que eu apontei, né? Poderia ter explicado melhor, que eu fiquei com dúvida, né? Com relação a esse segundo experimento, tá? E aí vem uma dúvida, né? Você treinou, né? A MLP, a FAN, né? E a CAN também e tal. Mas não tem no texto, pelo menos eu procurei aqui, né? Quanto desse dataset você utilizou para fazer esse treino, tá? Não está aqui. Como foi mais ou menos essa separação que você fez? Para treinamento e validação, né? Na verdade, a gente tem, que normalmente o que a gente faz em deep learning, a gente tem um dataset grande e a gente divide ele em treino e teste, né? Aí a gente tem porcentagens. Mas no caso desse dataset, a gente tinha um dataset e depois a gente recebeu mais imagens. Então, esse dataset inicial a gente utilizou como treino e as imagens que a gente recebeu futuramente a gente utilizou como teste. Aí o de treino é aquele lá de 7.500 imagens. E o de teste, eu não tenho certeza agora quantas imagens tem, mas também não é da mesma magnitude que a do de treino. Tá. Não, mas de qualquer forma, você depois acrescenta aqui no texto, tá? Porque assim, Davi, você fez muita coisa aqui, viu, cara? Assim, só esse experimento 2 aqui, me corrija, por favor, né?
que aí você pegou aqui, são 11 modelos diferentes, né? E aí você treinou, né, 3 tipos diferentes de redes, né? De MLP, FlyCAM. Isso dá 33 experimentos diferentes, tá? Então, assim, é muito dado para você analisar, né? E isso é muito rico, tá? Isso é de uma riqueza que a gente não... Assim, para um trabalho de conclusão de curso, você foi muito além, tá? Assim, tá realmente um trabalho de primeira linha, né? E que aí as considerações são feitas para que você enriqueça ele, né? E que isso aqui vai ficar depois como documento, cara. Isso aqui é patrimônio seu, entendeu? Né? Tem aquela coisa aí, só falta, na verdade, o filho, né? Né? O livro você já tem, né? Porque quando eu peguei seu TCC, ele usou, o cara escreveu um livro, bicho. É o que? Mestrado isso aqui? Mas não. Está muito bem escrito, está muito bem fundamentado, né? E vale a pena depois, né, você sentar aí com o Luciano para colocar esses pormenores que ficou faltando do segundo experimento, porque tem uma riqueza aqui muito boa, aqui, assim, fantástico, de trabalho e conclusão de curso. Então, como isso vai ficar publicado, né, isso vai ficar disponível depois, é um legado seu, entendeu? É um legado. E legado a gente, né, a gente tem que cuidar com carinho, porque dessa vida aqui, a única coisa que a gente tem realmente é esse corpo, né? E depois, o que vai ficar é isso aqui, né? É o conhecimento. Então, cuide bem disso aqui, porque vale a pena, tá? Então, desse segundo experimento, acho que ficou realmente faltando isso, tá? E aí a gente entra nos resultados experimentais, né? E aí eu tenho aqui uma pergunta para fazer, né? É o seguinte, você usou aqui vários modelos diferentes, né? Mas você acha que se você usasse aqui um classificador, né, mais complexo, né, esses dados seriam modificados de maneira significativa? Qual a conclusão que você tirou? Né? Porque você usou 11 modelos diferentes, entendeu? E fez uma série de avaliações aqui, né? E você viu também que houve, né, comportamentos, né, variados, né? Então, por exemplo, o Faikon, que não foi muito bom lá no primeiro experimento, ele começou a mostrar, né, que ele, né, não saiu ainda do ringue, né? Ele tem ainda massa para brigar. E aí você começou a ver também que outros modelos sobressaíram em alguns cenários, né? Então, eu queria saber de você o seguinte: você acha que você colocasse o classificador mais complexo aí, talvez, né? Haveria uma alteração significativa desses resultados que você observou, ou você acha que não, né? Que, na verdade, não é o classificador em si que vai determinar, mas alguma coisa a mais? Qual é a sua conclusão em relação a esse segundo experimento? Você diz porque no segundo experimento a gente utilizou a diferentes arquiteturas, mas em geral foram classificadores simples, né? Uhum. Em relação a isso, principalmente em relação a CAM, que é uma arquitetura muito, muito mais complexa quando comparado com a MLP ou a FAM, eu, na verdade, brinquei um pouco com a profundidade dela e com a quantidade de parâmetros. No final, eu acredito que eu só usei 1 ou 2 camadas com 64 neurônios, mas eu mudei esses parâmetros bastante e os resultados não mudaram tanto. Além disso, em relação a MLP e a FAM, também considerando, na verdade, a MLP e a FAM, o desempenho do classificador está muito ligado justamente à separabilidade dos embeddings. Você mencionou como classificador, mas nesse caso a gente estava querendo avaliar a representatividade dos embeddings. Uhum. No caso do Faikon ter obtido resultados inferiores na classificação, significa que pode ser que naquele dataset específico os embeddings eles não eram separáveis o suficientes. Porém, pode ser que eles sejam representativos o suficientes semanticamente para que a gente consiga puxar imagens semelhantes a partir dos embeddings deles. Porém, a gente também consegue ver nesse experimento 2 que o Faikon, aqui, no caso especificamente com o MLP, ele, num top 1, que é basicamente uma classificação, no MPET-1,
ele teve os piores resultados. Ele só foi ter resultados melhores no Edge 5 e Edge 10, que isso indica que, na verdade, ele consegue criar aglomerados de embeddings em que ali tem embeddings similares, porém, separar eles é muito complicado para ele. Aí, eu não sei se isso responde a sua pergunta, mas eu acho que, basicamente, o que eu estou dizendo é que eu acho que a criação, o aumento da complexidade da top layer não necessariamente vai melhorar os resultados. Na verdade, eu brinquei um pouco com isso e eu não vi muita diferença. E que o Ficon não necessariamente, por ele ter performado melhor nessa tarefa, que talvez uma complexidade maior da top layer vai salvar ele dos seus embeddings. Talvez se você tivesse mais dado para avaliar, para treinar, será que seria melhor? Tá, possível. Na verdade, tem um fenômeno que o pessoal fala, que é justamente de escalabilidade, em que quanto mais dados, melhor, basicamente. E só que uma alternativa para isso, como eu coloquei no Future Work, é utilizar técnicas de PEFT, que é, por exemplo, o LoRa, que a gente pega um modelo de fundação e a gente consegue treinar ele sobre o nosso dataset específico, só que utilizando menos. Basicamente, a gente faz um fine tuning, só que sem treinar tudo. Uhum. E isso pode ser uma forma que a gente pode utilizar para tentar melhorar os resultados do Ficon. Certo. Bom, aí ainda aqui na parte de resultados, né? O resultado. Aí eu estou mais ligado no experimento 2, tá? O experimento 1 eu já conheço, tá? Então, mais ligado aqui no 2. E aqui no caso do 2, né? Você mostrou o slide, né? Com a média, né? Do IMAP, né, onde ganhou, né? Com 66,74%. Mas você chegou a ver assim, o que essa média significa, né? Assim, uma média de 66,74 é bom, assim, para você fazer essa separação. Você chegou a ver se existe algum range, né, com relação a essa métrica? Eu entendi o que você está falando em relação a colocar, por exemplo, um desvio padrão aqui, né? Essa média, na verdade, simboliza o que eu quis trazer com essa média é informação sobre o backbone específico. Porque, relacionado a esses gráficos, a gente está olhando ao desempenho dos backbones para cada top layer. Uhum. Então, a gente pegando a média dentre as top layers, a gente consegue avaliar, na verdade, justamente o que eu estava pensando era avaliar a representatividade deles, ou seja, independente das top layers, como que ficou ali. Mas eu acho que faz total sentido trazer o desvio padrão aqui nesse caso também, que a gente vai conseguir até avaliar melhor se, dentre essas top layers, a gente conseguir um resultado estável ou não. Por exemplo, o caso aqui que eu trouxe do Ficon, que na FAN e na CAN ele obteve resultados, digamos, esperados de crescimento ali em relação ao K, e do Convolutional Encoder. Agora, assim, no caso da tarefa de recuperação de imagem, né, uma métrica de 66% é uma boa métrica? É uma boa métrica? É isso que eu queria saber. No caso, é porque o MAP ele é uma métrica bastante rígida em relação a seu cálculo, que ele leva em consideração quais foram as imagens que o modelo trouxe em relação ao mais similar com aquela query, e ele também calcula qual foi a posição que ela esteve. Então, considerando os resultados, na verdade, a gente consegue até ver aqui nos gráficos, pegando esse aqui do MLP, por exemplo, que a média dos modelos era de estar 50% para baixo. Uhum. Então, 66% é algo, e isso incluindo os modelos especialistas do nosso dataset. A gente tem uma FGNet B0 aqui, que foi pré-treinada no ImageNet e especializada no nosso dataset. E ela conseguiu, aqui nesse caso da MLP, conseguiu 56%.
Então, conseguir 66% em um modelo de fundação que não tem nenhuma informação sobre a nossa tarefa específica é, de fato, um bom resultado. Ok. Não tanto pelo fato de ele ter conseguido 66,7%, que é muito bom, mas ele ter conseguido sem pré-treinamento nenhum. Desculpa, sem fine-tuning nenhum no nosso dataset específico. Assim, eu pergunto também isso porque no caso aí do coeficiente net, que você terminou com o ImageNet, né? Chegando aí, você até falou na apresentação, né? Que surpreendentemente chegou a 56% e tal. É a busca sempre do santo grau, né? A gente espera um modelo que dê o melhor resultado possível, né? De forma que seja infalível. Né? Uhum. Porque se o ser humano não é infalível, né? Quiçá um algoritmo ser infalível. Você sempre vai ter uma margenzinha de erro, né? Mas eu acho interessante destacar esse ganho aí de 10 pontos percentual, né? Até para poder justificar melhor, né? Dizendo que isso não foi um bom resultado por causa disso, tá? Então, até para valorizar o que você, né, achou, tá? Bom, aí a gente encerra, né, essa parte de discussão de resultados, a gente está aqui no capítulo 5, né, discussão e conclusão, né? Aí vem uma pergunta, né, que queria que você resumisse aí, qual a sua opinião, né? Qual foi a principal contribuição aí do seu trabalho? Né? Assim, em uma única frase, é bem sintética. Eu acho que, na conclusão, acho que eu coloco uma frase que diz exatamente isso, que, na verdade, o trabalho serviu para demonstrar que a aplicação de modelos de fundação, no domínio da nefropatologia, pelo menos, que foi nisso que eu testei, ela é viável, mesmo sem pré-treinamento. Porém, a gente tem algumas ressalvas que a gente evidenciou nos experimentos, em que não é qualquer foundation model que a gente vai pegar, mesmo que seja do nosso domínio específico geral, por exemplo, histopatologia, que vai funcionar. Então, eles podem ser aplicados, porém, com alguma forma de, alguma estratégia para isso. E aí, de certa forma, assim, eu acho que a principal contribuição é justamente essa, né, que, de certa forma, crista da onda ainda, né, coisa ainda muito recente, mas nota-se que é necessário algo mais, né? Assim, você fez uma série de experimentos, né? Inclusive modelos, né, tradicionais, e que foram surpreendentemente bons até, né? Assim, na classificação a gente viu lá, né, que teve uma performance muito próxima, né, do Uni, mas existe algo a mais ainda que deve ser, né, colocado, talvez de não precisar de fazer um fine tuning. Não, nem o fine tuning em si, mas assim, a análise do espaço latente, né? Porque é muito rico, né? As informações que você extrai do embed, né? Mas o que fazer com esses dados, né? Talvez a aplicação de um único algoritmo não é necessário, né? Talvez seja necessário aí qualquer tipo, um tipo mais profundo de análise, talvez envolvendo aí um modelo generativo, não sei, ou outra coisa que possa cruzar informações e fundamentar melhor, né, o resultado, né, final. Assim, o que eu acho assim, você fez realmente uma série de experiências, teve conclusões muito valiosas, mas dá a transparecer que é necessário algo a mais, um aprofundamento maior. Quem está iniciando, né, nessa área, né, não vai se dar satisfeito apenas por um experimento num único olhar. Talvez seja necessário, nesse espaço latente, fazer, né, uma série de análises diferentes para se chegar a uma síntese. Né? Acho que eu não sei se é nessa linha que você está comentando, mas uma das minhas propostas de future work é justamente estender essa análise que a gente realizou para outros datasets histopatológicos, justamente para verificar se o espaço latente produzido pelos foundation models vai se manter, o comportamento que a gente já conseguiu aqui nos experimentos vai se manter para outros domínios específicos.
ou talvez você pegar diferentes foundation models que tragam espaços latentes, que talvez esses espaços latentes apontem outras coisas, que eles não sejam tão divergentes, entendeu? Talvez um aponte para uma determinada característica que o outro, né, não aponte, mas traz, né, um outro tipo de dado que pode ajudar. Talvez a síntese, né, de todos esses espaços latentes de diferentes foundation models possam aí lhe dar um caminho bem interessante, tá? Eu só achei que na hora que você escreveu tanto o future work como a conclusão, você foi muito modesto aqui, botou um parágrafo só. Aqui foi tanta coisa, bicho, que você fez, que eu acho que dá até um capítulo à parte, né? Só de trabalho futuro, tá? Eu acho que dá um capítulo à parte até de tanta coisa, tá? Como eu falei, né? Você foi muito modesto, tá? Então, acho que só isso mesmo, né? Dar os parabéns aí, né, pelo seu trabalho, né? E dizer que eu gostei muito, tá? Assim, foi uma leitura bastante prazerosa, tá? TCC bom, Davi, é aquele que surge muita pergunta, entendeu? Não que seja ponta solta, mas de oportunidades. E eu vi aqui muitas oportunidades, né, de trabalho, de pesquisas futuras. O seu mestrado vai ser também nessa linha, né? Então, está bem encaminhado, tá? Está muito bem encaminhado. Eu quero seguir essa linha, vamos ver o que vai ser. Então, está bem encaminhado. Sim, cara, é isso que eu falei. Assim, porra, eu queria que você sintetizasse, você sintetizou o que você fez, e apontasse caminhos. Assim, eu vi muitos caminhos aqui, entendeu? A serem seguidos. E eu acho que vai ser um mestrado que você vai realmente encaminhar, né, de maneira bastante interessante, que depois viria o doutorado, né, que esse é o desejo que a gente tem, e que você contribua efetivamente aí para a nossa pesquisa, né? A UFBA e baiana, brasileira, sul-americana, assim vai, terráquea, né? Assim vai. Ok? Parabéns. Valeu, Grinaldo. Valeu, Grinaldo, pelas contribuições. Eu vou dar um pouquinho da minha visão aqui do todo o trabalho, né? Eu acho que o trabalho coroou um tempo grande que o Davi trabalha lá no iVision. Acho que o Davi foi talvez um dos primeiros alunos que fez todas as etapas, passou por todas as etapas da graduação até o TCC na área, né? Assim, é uma coisa curiosa, eu estava prestando atenção hoje com o Márcio mais cedo e agora Davi, e vocês dois talvez tenham sido os primeiros TCCs na área de visão computacional pura que eu tenha orientado, porque os outros TCCs, eu orientei poucos TCCs, né, na UFBA, e minha experiência sempre foi muito mais com mestrandos e doutorandos, né? Então, tem uma quantidade enorme de mestres e doutores que já passaram lá pelo iVision, mas o TCC, de fato, eu nunca orientei de fato, um trabalho, que eu me lembre agora, né? Na área de visão computacional, né? E é interessante isso porque a gente percebe que eu sempre deixo o TCC partir do aluno, né? Então, tinha alunos, por exemplo, que queriam fazer sobre avaliação do curso de computação, já TCC de avaliação de curso de computação, e eles deixam muito trazer o interesse de cada aluno. E o interessante disso é porque, de fato, vocês constroem uma trajetória ao longo desse tempo. Assim, Davi foi meu aluno na pandemia, como estudante da disciplina de PCL, e aí depois terminou a pandemia, ele começou no iVision. Acho que na própria pandemia a gente já tinha participado de algumas reuniões online que a gente tinha de projetos e tudo, participando, mas de fato fez 3 anos de iniciação científica comigo, começou a trabalhar com as GANs, né, Generative Adversarial Network, depois Still Short Learnings e, por último, os Embeddings. Então, ele passou pelos 3,
trabalhos que são de profundidade alta, né? E ele conseguiu aprender, né? Ele varreu muito esse mundo da visão computacional, e aí, hoje de manhã, eu achei engraçado porque um membro da banca disse que meu coração estava mais mole por causa do TCC, né? Que eu não tinha deixado que Márcio ter feito em português, mas eu acho que meu coração geralmente é mais mole com o pessoal de graduação, eu sou mais tranquilo com o pessoal de graduação do que o de pós. E talvez tenha sido por isso que eu não tenha orientado tanto TCC assim, né? Porque eu acho que o aluno de graduação, ele tem a gente tem uma responsabilidade muito grande para o aluno de graduação pela formação. Assim, não é o objetivo, ao meu ver, do TCC, ele ser um trabalho completo, ele fechar todas como foi bem dito aqui por Rui Grinaldo, não fechar uma resposta, não dar uma afirmação muito grande, ele não precisa nem ser um trabalho academicamente muito consistente, ele precisa mostrar que, ao longo da trajetória de graduação, ele aprendeu, de alguma forma, a lidar com algumas ferramentas, a pensar, no caso da UFBA e no curso de computação, a pensar sistematicamente, metodologicamente, cientificamente, para construir essa narrativa, né? Então, eu acho que o trabalho de Davi, ele foi muito consistente, né? Concordo com todas as críticas, tanto de Rui quanto de Grinaldo. Eu acho que, principalmente as críticas, elas precisam ser anotadas e absorvidas, porque elas vão ser importantes para o mestrado, né? Davi passou em segundo lugar aí no processo seletivo do mestrado, mas é um período em que se exige mais, e aí, de fato, a exigência vai ser maior, e eu acho que um desafio que se tem aqui, depois de construir esse arcabouço e a fundação grande durante a graduação, é a análise. Eu acho que Grinaldo chamou a atenção disso, eu achei interessante, é você construir uma boa discussão dos resultados. Porque resultado, assim, só no CEBIR foram 33 modelos, né? Porque é FAM, MLP e CAM, com 11 modelos de fundação e de Deep Learning, de maneira geral, ao todo, cada um. Então, só aí são 33, né? E aí, portanto, ele tem que levantar vários gráficos e tudo mais. E aí eu acho que um grande desafio que você vai ter no mestrado é lidar com o seu próprio perfeccionismo. Acho que você é um cara muito perfeccionista, você quer ficar ali escovando os dados durante bastante tempo, até você entender tudo. E aí eu acho que uma coisa que eu aprendi nesses mais de 20 anos de academia é que a gente precisa usar um pouco a intuição, né? A intuição é importante de você coletar esses dados todos e ver para onde é que eles estão te levando, né? Pela manhã a gente discutiu muito sobre a questão da segmentação. Então, quando a gente segmenta glomérulos, qual a importância disso para o patologista? E aí a pergunta que Grinaldo fez, que eu achei interessante, pois você tem 66,74% do UNI. Isso é bom ou ruim? Isso para o patologista é bom ou ruim? Né? Talvez esse seja um desafio de você responder no mestrado. Porque o que é o MAP? O MAP é a área média sobre várias curvas Precision Recall, o que por si só já dá um rigor bastante grande, e geralmente, quando a gente fala, por exemplo, de sistemas de detecção, a gente tem visto aí que quando a gente chega em 60%, isso já é o O concurso, né? Já é uma coisa fantástica para sistemas de detecção, o que significa dizer que talvez na prática, para o que a gente quer aplicar
ele não funciona em alguns casos, né? E aí eu acho que a gente querer furar um pouco a bolha dessa área, principalmente a área médica, é a gente sair das relações numéricas que os números frios nos dão e prestar mais atenção ao que, de fato, isso vai impactar na área clínica. Então, a gente tem um trabalho, por exemplo, de um doutor, já doutor agora, aluno meu, o Bernardo, que foi seu tutor durante alguns anos, acho que você até coloca isso no seu trabalho, né, um agradecimento que eu achei importante, a gratidão é sempre muito importante, porque ele foi uma das pessoas que te deu ali um kick-off bastante importante na área de Python, na área de análise de dados e tudo mais, isso aqui foi importantíssimo para a sua formação. E aí ele coroa com um trabalho bastante importante, que é uma análise com especialistas, né? Ou seja, nesse Content-Based Image Retrieval ou no Classification, o que é que a gente traz isso aí na prática? Porque a gente já viu, por exemplo, a gente já tentou colocar um sistema como esse na prática e nada funcionou. Obviamente que tem aí um monte de coisa envolvida que não é só o Image-Based Retrieval. Quer dizer, não é só a simples comparação dos fatos. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente vai escrever um TCC, ou um mestrado, ou um doutorado nessa área, é caracterizar bem sua amostra. Acho que você trouxe uma motivação importante, que é a motivação de dizer que, olha, eu trouxe um dataset à parte para garantir que esse dataset não participou do treinamento dos meus modelos. Isso aí é uma boa motivação. Mas, por outro lado, ele não é uma motivação única e bastante forte para garantir que os números que você achou, ele vai te dar uma dimensão intuitiva do que você está trazendo como conclusão, como discussão, né? Então, tanto que agora a gente está fazendo um trabalho em paralelo que envolve 6 datasets com image retrieval, com a análise desses 6 datasets, que dá uma consistência e uma variabilidade, de diversidade de dados e de números bem maior do que somente um, né? De maneira nenhuma estou reduzindo o que você fez, ao contrário, eu acho que o que você fez é muito maior do que o que se esperava de um TCC e fez em inglês, o que é fantástico, porque isso mostra seu domínio da língua e tudo mais. Mas é só para mostrar que tem muita coisa ainda para se pensar nessa questão, e quando a gente vai para isso, é importantíssimo a gente caracterizar bem o nosso dataset, e uma das coisas que o Rui chamou a atenção e aí dizer da limitação, ou seja, a limitação ela tem que ser dita logo desde o início, né? Porque um texto científico ele não permite imprevisibilidade. Você sempre tem que ser previsível. Você não escreve um romance de suspense, né? Você sempre é previsível onde você está escrevendo. Então, precisa dizer logo, olha, é pouquíssimo o que a gente fez aqui, é só um dataset. Ele dá só a dimensão dentro de um dataset. Mas eu posso extrapolar um pouco isso, eu posso provar que esse dataset me dá uma dimensão maior do que ele ser um mero dataset. Eu posso dizer, não, esse dataset ele tem uma diversidade grande, uma variabilidade grande que ele me dá aí, só que eu preciso mostrar isso estatisticamente e isso entrar na minha análise. Mas uma outra coisa importante é que na descrição do dataset eu também preciso dizer que ele foi anonimizado, que ele passou pelo comitê de ética, ainda que você não tenha participado, ainda que você tenha recebido o dataset, até porque a gente está entrando numa nova etapa do projeto Patspot. O projeto Patspot tem aí 10 anos, só eu tenho 7 ou 8 anos no Patspot,
A gente está entrando numa nova etapa onde a gente vai ter um banco de dados lá, onde qualquer um vai poder pegar um dataset e isso tem que vir já com a descrição do dataset, ou seja, é 20x, é 40x, qual é onde foi adquirido, com que dados, qual o número do projeto no comitê de ética que foi aprovado, né? E eu acho que isso realmente a gente terminou se passando em colocar nos textos, tanto de um quanto de outro, tanto de Márcio quanto no seu, né? E isso tem que ter em todos os dados, todos os textos. De final também, no doutorado, todo mundo que participar tem que ter comitê de ética, número de aprovação, porque isso tudo vai ser avaliado. Artigo tem que vir com comitê de ética, número de aprovação, anonimização dos dados e principalmente quando a gente for passar esses dados para outras pessoas, ou seja, for publicar eles, eles precisam garantir que eles realmente estão anonimizados ainda nos cabeçalhos das imagens, né? Porque às vezes essas lâminas, elas constam lá dados que podem levar você a descobrir que no cabeçalho de quem é o paciente. Então, isso também tem que pensar bem, não é? Então, não é só receber os dados, moer os dados e entregar o resultado. Não para por aí, né? A gente tem que receber os dados, avaliar, ter uma caracterização desses dados e, e aí sim a fazer avaliação métrica, fazer avaliação estatística e tirar conclusões analíticas sobre isso. Esse eu acho que é o desafio do mestrado. Mas eu diria, já fechando minhas colocações, que eu estou muito feliz, né, pelo término desse seu trabalho de qualidade, assim, né? Eu tive já outros alunos que completaram comigo o TCC, que fizeram mestrado, mas não com a trajetória que vocês fizeram desde o primeiro, segundo semestre, passando por diversas ICs, passando por diversos projetos. Acho que a formação que vocês saem é uma formação bastante sólida, consolidada, com a ideia que eu tenho de consolidação científica, e se no futuro vocês não seguirem pela academia, seguirem pelo mercado, vocês também vão levar essa ideia com vocês, porque também é importante para o mercado, né? Apesar do mercado reduzir um pouco as coisas que a gente vê na academia. A academia a gente sempre está ali trabalhando com uma fronteira ali do conhecimento que é muito mais rigorosa, muito maior do que o mercado exige, né? O mercado ele quer solucionar. Mas essa ponte entre a academia e o mercado, ela precisa ser cada vez mais consolidada, né? E agora a gente vai passar por uma etapa futura que é importante que a gente comece a trabalhar em cima disso, dessa consolidação, porque o mercado está exigindo isso, o mercado principalmente de healthcare, ele está cada vez mais translacionando para a prática clínica. Então, dito isso, agradeço mais uma vez a banca. Eu vou criar aqui outro link. Eu vou com o Rui e o Grinaldo para lá, a gente vai deliberar sua nota, e aí a gente volta já já para a gente concluir e te falar, e mencionar aqui a nota, tá bom? Eu vou criar aqui uma. Pronto, já passei aqui o link, aí Rui e Guinaldo entram lá e fecham aí suas câmeras.
Olá, pessoal. Então, a gente entrou ali numa discussão e a gente chegou à conclusão de que sua nota será 9,5, tá? Então, parabéns, é uma excelente nota. Coroa aí o término da sua graduação com louvor, né? Acho que você fecha aí com excelente contribuição aí para científica, né? Então, parabéns. Eu queria só, se você puder, eu vou fechar aqui, então, vou parar aqui de stop recording.